Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo, Esperança Nossa, com um propósito de levar ao seu coração, ao seu lar, à sua família, a poderosa bênção de Deus pelo nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. O nome que é sobre todos os nomes, o nome que proporciona para aquele que crê e aceita a obra que o Senhor Jesus Cristo realizou lá na cruz do Calvário, como sendo uma obra substitutiva, ou seja, ele fez uma obra no meu lugar e no seu lugar. E mediante a fé e a aceitação da palavra de Deus e da obra do Senhor Jesus Cristo, você poderá ser participante de todas as bênçãos providas nesta obra ali realizada. A obra fundamental, principal de Cristo é a salvação da alma do mais vil dos pecadores. Todos quantos se sentem necessitados de uma reconciliação com seu Deus, com seu Criador, e por Cristo Jesus a esta reconciliação para se tornar um filho ou uma filha de Deus. Não basta você dizer que pela sua concepção religiosa você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. A palavra de Deus, o Evangelho segundo João, capítulo 1, versos 11 e 12, nos declara o seguinte: veio para os seus, que eram os judeus, e os seus não o receberam, ou seja, os judeus o rejeitaram como Messias, como o Filho de Deus. Por isso o versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, no nome do Senhor Jesus. Portanto, há uma necessidade de passar por este processo, de ouvir a mensagem do Evangelho, de ouvir a palavra de Deus e crer que este Deus é vivo, é poderoso e nos amou de tal maneira, como relata o evangelista João, capítulo 3, verso 16, de tal maneira que nos enviou o seu único Filho, amado Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ninguém pode garantir nem sequer um segundo da sua vida, mas Jesus garante a vida eterna para todo aquele que o aceita e o confessa como Senhor e Salvador da sua vida. Participe comigo deste projeto, participe comigo para levar esta palavra, estas verdades de Deus para os corações, para os lares e as famílias. Você poderá me ajudar com a sua oferta para a manutenção deste programa. Você, através da Caixa Econômica Federal, agência 0145, conta corrente 504 400, dígito 0,
A operação é 003, Igreja Quadrangular Independente, e você poderá estar apoiando este programa. E Deus estará te abençoando, e diariamente estamos orando a favor de todos os mensageiros da esperança, de todos aqueles que estão ofertando para o programa Cristo, Esperança Nossa. Na carta aos Filipenses, capítulo 1, do versos 27 ao 30, nos é registrado pelo apóstolo Paulo: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estais no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes vistos, e agora ouvis estar em mim. O apóstolo Paulo está escrevendo esta carta à igreja de Filipos e faz uma exortação à perseverança no amor fraternal, à humildade e à santidade dos cristãos de Filipos. Cristãos são aqueles que são lavados, remidos no poder do sangue de Cristo e que têm as suas vidas mudadas, transformadas pelo poder de Deus, como já mencionamos no início deste programa, registrado pelo evangelista João, capítulo 1, versos 11 e 12. Cristão é aquele que, com esta vida mudada e transformada pelo poder de Deus, ninguém muda a sua vida, ninguém transforma a sua vida porque acha que a sua caminhada está errada, porque o que está fazendo errado. Ninguém consegue. Embora tenha esta consciência que muitas vezes aonde está se conduzindo é a sua destruição, mas não tem força para mudar. Mas o poder de Deus é quem muda, é quem transforma uma vida em Jesus Cristo. Por isto, o apóstolo Paulo escreve para estes cristãos para que eles mantenham a sua fé, para que eles possam estar recebendo esta exortação de perseverança, porque a salvação é dada, é recebida mediante a aceitação de Cristo como Senhor da vida, Salvador da alma, e recebe, portanto, pelo poder de Deus, uma nova identidade. Quem não tem identidade não é ninguém. A pessoa pode se apresentar, que é fulano, que é cicrano, que é isso, que é aquilo. Mas se não apresentar a sua identidade, ela não será reconhecida. O cristão também, a sua identidade é esta de um filho, de uma filha de Deus, transformados pelo poder de Deus. É uma vida que persevera em meias lutas, a meias adversidades. Nós temos distorções do Evangelho. O que Paulo fala é do Evangelho de Cristo.
É o evangelho que ele, Paulo, pregou aos gentios. É o evangelho que ele, Paulo, pregou aos judeus. O apóstolo Paulo, sendo ele judeus, e um apóstolo aos gentios, ele combateu o bom combate, como mesmo declarou, guardou a fé, e agora, dizia ele, só me resta a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia. Quando nós recebemos Cristo, recebemos mudança, transformação de vida, é para ser uma testemunha de Cristo. Cristão é aquele que testemunha de Cristo. Não é aquele que simplesmente está falando de Deus, falando de Jesus. Há muitos que estão falando, nós vivemos num país declarado cristão, 98,6%, segundo o levantamento do IBGE 2010, se declararam cristãos. Será que realmente temos esta identidade de cristãos neste país? Será que seria possível este país estar na situação que está hoje, se houvesse cristãos realmente estes declarados? Não estaria. Primeiramente, não estaria apoiando um regime que é contra Deus, que é contra o Evangelho, que é contra Cristo. O socialismo, o comunismo, ele não absolve Deus. Jesus é, sem dúvida alguma, a inspiração do fundador do socialismo, que inclusive era um satanista, mas tem Jesus Cristo como inspiração, como aquele que conseguiu implantar uma ideologia em que o mundo todo reverencia Cristo. Este foi o intento, mas é uma obra diabólica, uma obra satânica, querendo implantar, tendo Jesus Cristo como o maior revolucionário que já passou por esta terra. E então, dentro desta inspiração, eles querem fazer o que Cristo alcançou. Satanás é astuto. Satanás, ele quer roubar, ele quer matar, disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 10, versos 10, o diabo é o ladrão que vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Satanás, diz a palavra, ele se transforma até mesmo em anjo de luz. Muitos estão sendo ludibriados, enganados. Muitos estão se contentando porque a sua igreja está abarrotada, a sua igreja está cheia, mas o mundo está dentro da igreja. Eles encheram a igreja através de práticas do mundo. O Evangelho de Cristo, ele está no mundo, mas não compartilha com o mundo. O Evangelho de Cristo está aqui, é para salvar, para resgatar as almas que estão no reino de Satanás. Jesus declarou que este reino pertence a Satanás. No Evangelho de João também, capítulo 12, 31, 14 e 30, o Senhor Jesus declara que Satanás é o príncipe deste mundo. Se ele é príncipe, ele é controlador. Mas eu considero que este país não alcançaram aqueles objetivos, propósitos que tinha da implantação de um sistema que é contra Deus, que é contra as igrejas, que é contra o Evangelho, porque neste país tem um povo que clama a Deus, tem um povo que busca a Deus, e por este motivo, Deus tem ouvido o clamor, Deus tem ouvido a oração, e não tem permitido que este mal absolvesse esta nação. Nós estamos vendo como que é a implantação, como que é uma sistemática, como que são os tentáculos, mas Deus é poder, Jesus é poder,
Por isto que o apóstolo Paulo conclama aos crentes, aos cristãos de Filipos, para que eles estejam dentro da verdade. Se você ler o capítulo 16 do livro de Atos, você vai entender o carinho que esses cristãos de Filipos tinham com o apóstolo Paulo. Eles fundaram esta igreja, sabe como? Apanhando com açoite de varas em praça pública, tendo levado à prisão, ao cárcere. Sabe por quê? Porque eles libertaram uma jovem possessa de espíritos de demônios, uma jovem que fazia adivinhação, uma jovem que tinha proprietários, tinha os seus senhores, que lucravam muito com aquela jovem adivinhando, mas o apóstolo Paulo repreendeu aquele demônio que adivinhava naquela jovem, libertou aquela jovem, e a partir de então, ela não pôde mais adivinhar. A partir de então, eles receberam açoites em praça pública, houve tumulto, foram presos, mas sabe o que aconteceu? Lá na prisão, eles estavam glorificando a Deus, estavam com os vergões das varas dos açoites, mas glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. E sabe o que houve? As portas das prisões, todas se abriram, porque o poder de Deus, o poder de Jesus ali estava. Nenhum preso saiu do seu lugar, porque o poder de Deus estava ali presente. Por isso que esta igreja de Filipos sempre participou do ministério do apóstolo Paulo, sempre enviou ajuda ao seu ministério, deu apoio no seu ministério, e agora a preocupação do apóstolo é que aqueles cristãos permanecessem na sua fé. O privilégio de um encontro com o Senhor Jesus Cristo, saiba de uma coisa, faça uma revisão. Você está realmente dentro do Evangelho? O que é o Evangelho de Cristo? É aquilo que os apóstolos pregaram, não é as manias que muitos estão pregando. Hoje é uma facilidade, muitos estão abrindo portas de igrejas, mas sem nenhum preparo bíblico, sem conhecimento da palavra, e estão fazendo ensinamentos heréticos, ensinamentos contrários à palavra, ensinamentos que atraem o povo. O povo brasileiro é um povo extremamente religioso, mas em contrapartida, extremamente supersticioso. É um povo que vive na superstição. E quando as igrejas apresentam superstição, quando as igrejas apresentam coisas favoráveis, coisas de interesses do mundo, as pessoas estão correndo, as pessoas estão investindo o seu dinheiro, o seu patrimônio, aquilo que Deus não requer. A palavra de Deus só tem duas formas e maneiras de manter, é através dos dízimos e das ofertas. E os opositores da obra do Evangelho já pregam até contra a dízima, contra as ofertas, porque eles querem muito mais. Mas saiba de uma coisa, a bênção de Deus, a bênção de Jesus está nas verdades do Evangelho. A tua salvação está aqui para que você seja uma testemunha fiel do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa e vou estar orando com você. Senhor Jesus, de todo o poder, Senhor, de toda graça, visita, Senhor, nesta hora, este homem, esta mulher, este moço, esta moça, este adolescente, esta criança, este lar, esta família, Senhor Jesus, este empresário, este comerciante, ó Senhor, que me assiste nesta hora e está crendo, Senhor, na Tua palavra. Visita, Senhor, aqueles que estão revendo a sua condição, Senhor,
como cristão verdadeiro. Senhor Jesus, toca nesta hora, que o teu Espírito Santo esteja, Senhor, despertando a cada coração, despertando a cada entendimento, porque no teu santo nome, ó Senhor Jesus, eu me levanto nesta hora contra todo o poderio das trevas, obras de feitiçaria, obras de macumbaria, espíritos enganadores, espíritos escravizadores, espírito do vício, espírito da doença, espírito da enfermidade, alojado neste corpo, alojado nesta mente, nesta vida, em o nome do Senhor Jesus, eu estou repreendendo, eu estou desfazendo desta casa, deste lar, desta vida, toda sorte de males sejam desfeitas nesta hora, pelo nome glorioso do Senhor Jesus. Senhor, que esta vida possa se voltar inteiramente para Ti, possa se interessar pela salvação da sua alma, que só mesmo Tu podes proporcionar. No Teu santo nome, ó Senhor Jesus, eu oro, eu abençoo, e para a sua glória. Amém. Participe conosco deste programa, nos ajudando a manter este programa no ar, através da Caixa Econômica Federal, agência 0145, conta corrente 504-400, dígito 0, a operação 003, Igreja Quadrangular Independente. E Deus estará te abençoando ricamente, porque o nosso compromisso é levar até o seu coração, o seu lar, a sua família, as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Volte a estar conosco no próximo programa Cristo, Esperança Nossa, da Igreja do Evangelho Quadrangular Independente. Aqui em Poços de Caldas, você pode participar dos nossos cultos, que você já viu os endereços na sua tela. Participe conosco e Deus estará te abençoando ricamente, em nome do Senhor Jesus.